Vamos lá então, né, para um primeiro exemplo, usando a estrutura de repetição for. Então, vamos fazer a estrutura de repetição for. Lembrando que a estrutura de repetição é um loop, né? Ele é um loop finito, com a característica de ter início e fim, processo de inicialização e finalização. Então, toda vez que você trabalha com for, a diferença é que você tem que ter um fim pré-determinado, identificar onde ele inicia e onde ele termina. Como regra, né, toda vez que você vai trabalhar com o for, você tem uma variável controladora. A mais comum que a gente programa, né, é a i. Então, você tem que declarar uma variável de controle chamado int i. Mas vamos entender então em que situação que você utilizaria essa estrutura de repetição, né? Eu gosto de ensinar da seguinte forma. Vamos pegar um exemplo bem trivial aqui. É claro que depois que vocês tiverem o módulo 4 com vetores e matrizes, usar o for faz mais sentido ainda. Mas por enquanto a gente não vai usar vetor e matriz, mas a gente vai tentar fazer alguma lógica simples aqui. Pensa num processo qualquer que é conseguir resgatar a idade de alguém. Idade. Então, eu vou ter aqui uma variável idade e eu vou pedir para que a pessoa digite sua idade, né? Vai. Eu vou ler para a variável idade e assim eu executei uma tarefa. Eu gosto de pedir para o aluno sempre pensar dessa forma. Afinal de contas, qual é a tarefa? A tarefa é resgatar a idade. Beleza, não tem for. Aí, a partir do momento que você fala, não, eu quero resgatar 10 idades consecutivas. 10? Isso já faz sentido por for. Por quê? Você está falando que vai executar essa, esse processo aqui um número determinado de vezes. No caso, o número determinado é 10. Então, faz muito sentido colocar o for aqui, né? Para i, que começa valendo 1, até que i seja menor ou igual a 10, incremente. E a gente vai entender aqui a sintaxe. O objetivo desse exemplo, então, é você fixar essa sintaxe de código. Então, eu tenho aqui, ó, for i, variável de controle que eu coloquei aqui em cima, para i, que começa valendo 1, até que i seja menor ou igual a 10, incremente em 1 a cada passagem. Então, vamos brincar de teste de mesa aqui, i e idade. Primeira passagem, i vale 1, que eu inicializei aqui. Digite sua idade, 10. Subiu. E, como eu tenho i mais mais aqui, eu tenho um incremento de 1. E passa a valer 2. Digite sua idade, 22. Subiu, vale 3. Digite sua idade, 40. Subiu, vale 4. Digite sua idade, 18. E aí subiu, vale 5. Subiu, vale 6. Subiu, vale 7. Subiu, vale 8. Subiu, vale 9. Subiu, vale 10. Subiu. Então, i, que está valendo 10 agora, é menor ou igual a 10. Então, ele executa mais uma vez. Digite sua idade, a pessoa colocou uma idade qualquer aqui, né? Subiu ainda. Ele vai subir valendo 11. A única coisa é que quando ele subir aqui valendo 11, e não é mais menor ou igual a 10, e então é maior, e aí ele sai da estrutura de repetição. Esse incremento aqui, ó, eu coloquei um incremento de 1, mas ele poderia ser um decremento, se eu fosse usar uma outra lógica, ele poderia ser um incremento múltiplo, fazer saltos de 2 em 2, para usar lógicas que você possa precisar desse salto duplo. Eu tenho alguns exemplos lá no meu material PDF que vocês podem dar uma olhada. Mas aqui vamos só testar com o i++. Vamos compilar. Compilar. Compilou. 0 erros. E vamos rodar. Sua idade: 12, 14, 18, 25, 70,
56, 17, 22, 18, 36 e encerrou o processo. Então, com isso, eu repeti esse processo 10 vezes. Por isso que o for é usado para estruturas com fins pré-determinados. Eu quero executar 10 vezes. E aqui dentro eu poderia ainda, né, ó, criar lógicas. Por exemplo, eu quero somar todas as idades informadas. Eu crio uma variável soma lá em cima, inicializo ela em zero. A cada passagem dentro do for, eu acresço a idade da pessoa. Então, ao término das 10 execuções, eu vou ter a variável soma, que começou valendo zero, acrescida de todas as idades fornecidas durante o loop. Ótimo! Com isso, eu consigo, inclusive, né, ó, calcular a média de idade. Então, eu venho aqui, média, recebe a soma de todas as idades dividido por 10. E posso, então, percentual. A média é igual de idades é igual a percentual e coloco aqui a variável média. Então, aqui dentro do for, você pode colocar suas ideias, as suas lógicas e as resoluções dos problemas que você for encontrando. Compilei, vamos ver se ele vai funcionar. 12, 14, 12, 18, 22, 54, 75, 100 anos. Eita, tô otimista, hein? Sei não. Se chego lá com tanta dor nas costas. A média de idade é 41. Então, eu consegui calcular a média. Esse é um primeiro exemplo usando o for. Vamos para um outro exemplo aqui, em que eu trago já um comando mais útil, né? Que é o comando randomize. O comando randomize, ele é utilizado para gerar números randômicos. Algumas pessoas falam aleatórios, mas o correto é randômicos, que se assemelha muito à questão de números aleatórios. Eu posso usar o randomize para construir diversas lógicas. Exemplo mais comum que a gente tem é quiz. Você pode ter um simulado em que você tem um banco de questões e você sorteia números aleatórios para carregar as questões na tela. Você pode construir diversas ideias e lógicas para jogos. Eu usei muito esse comando quando eu programava jogos. Então, é um comando que eu vou apresentar aqui. Primeiro, ele precisa de mais duas outras bibliotecas de apoio para que o comando funcione, que é a stdlib.h e a time.h. A time.h ela é uma biblioteca para conseguir trabalhar com a data hora do computador e ela é usada aqui, inclusive, para gerar a matriz do randomize, do random. Vocês vão entender por quê. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Eu vou ter uma variável chamada sorteio, que eu quero gerar um número aleatório, um número qualquer aleatório. Para trabalhar com o randomize, eu preciso gerar, então, essa matriz, que é a inicialização do randomize. Para isso, eu venho com srand time nu, que é o comando de inicialização. O que é a inicialização? A raiz tem que ser única, senão o seu sorteio de número fica viciado. Se eu não conseguir gerar uma matriz única, ele vai ficar viciado e toda vez vai dar o mesmo número de sorteio. Então, qual é a melhor possibilidade para gerar uma matriz única de inicialização? O time que trabalha com milésimos de segundos do computador. Se eu rodar o programa agora, ele vai gerar um milésimo de segundo. Se eu rodar o programa daqui a pouquinho, ele tem uma outra geração de base. Então, eu inicializo ele sempre com uma base distinta, para que o sorteio não fique viciado e repetitivo. Então, beleza, ó. Então, int sorteio, srand time nu.
Inicializei. Aí eu quero sortear um número aleatório. Vamos ver, eu quero sortear um número randômico. O comando é range percentual 10. Quando eu coloco esse comando aqui, ó, range percentual 10, ele gera números aleatórios de 0 a 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que dão 10 gerações possíveis. Beleza, mas aí vão perguntar para a professora Adriana: e aí, professora, como que eu vou gerar então, se eu não quero de 0 a 9, eu quero de 1 a 10? Beleza, vem aqui e coloca mais um, porque você vai, quando der 0, ele vira 1, quando der 9, ele vira 10. Com isso, eu tiro a inicialização possível, né, o mínimo gerado, 0, e transformo em 1. Com isso, eu gerei um número aleatório. Vamos ver. Randômico, né? O número sorteado é percentual e vírgula sorteio. Compila, zero erros, porque as bibliotecas estão aqui. Rodei, o número sorteado deu 1. Rodei, o número sorteado deu 10. Rodei, o número deu 10, foi uma coincidência agora. O número deu 3, mas perceba que pelo fato de eu ter inicializado o randomize, ele não está viciado e sempre dando o mesmo número aleatório, o mesmo número. Bom, com isso daqui eu construí uma ideia, mas aí eu falaria agora para você, se eu já tenho uma ideia base e eu quero sortear 5 números aleatórios, eu vou usar a ideia do for, int i. Então eu venho aqui for. A inicialização é um comando que acontece uma única vez lá em cima e fora do for, tá? For i é igual a 1, i menor igual a 5, i mais. Abri, fechei aqui. Eu vou repetir esse processo, então, 5 vezes. Vamos ver se vai acontecer. O número sorteado é 60, 90, 20, 85. Vou fazer uma quebra de linha aqui para separar. Então, consegui fazer a estrutura de repetição. Mas vamos pensar então numa possibilidade de um jogo de dados. Se fosse um jogo de dados, eu quero jogar um dado e quero que a pessoa tente acertar o número gerado. Então, eu vou criar aqui, ó, uma outra variável chamada aposta. Começa valendo 0. Se é um jogo de dados, regra: os números possíveis do dado: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu vou trabalhar com 6 mais 1. O número sorteado é sorteio. Eu não quero mais mostrar aqui o número sorteado. E eu vou fazer, então, um pedido para o usuário printf. Digite sua aposta. Vou apostar aqui no número de dado. Scanf, percentual e para a variável aposta. E aqui, né, digite sua aposta entre 1 e 6. E depois a gente vai, com o for, fazer a mesma validação aqui para não permitir intervalos errados, tá? Mas vamos aos poucos. Vamos trabalhar com a hipótese que ele vai digitar certinho. Digite sua aposta, um número entre 1 e 6. E aqui, eu preciso descobrir se a cada tentativa ele acertou. Eu pergunto então se a aposta é igual a sorteio. Escrevo printf, parabéns. Se não, se não, eu vou escrever printf, errou.
a pedagogia vai me matar, né? Fazer isso aqui, falar que a pessoa errou na lá, tem que ser mais simpático, né? Isso quando eu construía jogos também era muito enfatizado, não pode traumatizar, não pode falar que errou. Fala, tente novamente, ai, não foi dessa vez. Mas vamos lá, não errou mesmo, que hoje eu tô curta e grossa, né? Errou, o número, quebrei uma linha aqui, o número sorteado foi sorteio. Ok, compilou, faltou fechamento de parênteses em algum lugar. Me ajudem aí a achar. Se a aposta é igual ao sorteio, aqui ponto e vírgula está no lugar errado. Compila, rodou de novo. Digite sua aposta entre 1 e 6. Sim, errou. O número sorteado é 3. De novo, digite sua aposta. 2, acertei. 3, errei. 4, errou. 1, errou. O número sorteado foi 3. Então, a lógica aqui está funcionando. Ainda a gente pode melhorar aqui, ó. A gente pode vir aqui, criar uma variável acertos, que começa valendo 0 também. Toda vez que ele acertar, eu vou colocar aqui, tem que abrir o bloco, porque eu tenho mais que uma linha no if. Eu vou colocar aqui acertos mais. Eu não vou criar variável de erros para acumular os erros, que eu vou usar uma variável desnecessária. Então, ao término do processo aqui, eu posso fazer um printf, total de acertos igual a percentual i, e aqui eu vou colocar a variável acertos. Posso quebrar a linha e posso colocar então aqui total de erros, a variável quantas tentativas eu tinha? 5 menos acertos. Vamos rodar. 4, errei. 2, acertei. 2, errei. 4, errei. 1, errei. O número sorteado, o último foi 4, por isso eu errei. O total de acertos foi 1 e o total de erros foi 4. Então, eis aqui uma lógica usando o comando random, que simula uma jogada de dados. E aí, dentro desse conceito de jogos, né, você pode ter várias outras ideias. Vamos tentar mais uma ideia aqui, também usando o randomize, né? Vamos melhorar esse aqui. Eu vou agora trabalhar com a ideia do usuário tentar acertar um número dentro de um intervalo, para que eu possa informar se ele está próximo desse número oculto, ou se ele está longe, se o número é maior, se o número é menor. Então, aqui também, né, eu vou ter int i para o for, eu vou ter sorteio e eu vou ter palpite. Vou inicializar, vou apagar tudo aqui para a gente ter um código limpo. Não esqueça que eu coloquei as bibliotecas aqui em cima, necessárias. Aqui eu vou ter que inicializar também o meu rand, time nu, criando a raiz base do random. Inicializei o randomize. Eu vou gerar um número oculto, né? Sorteio é igual a rand percentual 100 mais 1, porque eu quero que ele trabalhe na faixa de 1 a 100. Belezinha? Bom, vamos fazer uma telinha de abertura aqui. Bem-vindo ao jogo de tentativa e erros, ou de descoberta. Jeff. Na sequência, eu vou dar mais um recadinho, né? Tente descobrir o número entre
1 e 100. Quantas tentativas? Vamos criar aqui uma constante. Vamos colocar aqui um define para a gente definir quantas tentativas ele pode ter. A constante é declarada aqui em cima em letra maiúscula. Ele vai ter 6 tentativas. Define tentativas. Então, printf, você tem 6 tentativas. Barra N. Beleza, vamos fazer o loop aqui para 6 tentativas. For i começa valendo 1 até que i seja menor ou igual a 6 e mais. Cada tentativa, então, eu vou informar em qual tentativa que ele está. Printf, tentativa, percentual i de percentual i. Eu quero que ele escreva tentativa 1 de 6, tentativa 1 de 2 e assim vai. Então, aqui eu estou, tentativa 1 das tentativas. Como eu criei um define aqui, que é uma constante, ao invés de eu trabalhar com o número 6, eu posso trabalhar aqui com tentativas. E aí, se eu quiser depois mudar aqui o número de tentativas, eu só manipulo aqui a minha constante. Então, tentativa 1 de tentativa, primeira passagem do for, i vale 1, ele vai falar tentativa 1 de 6. Então, tentativa 1 de 6, eu vou dar mais um recadinho, faça sua tentativa, barra N, leia para variável palpite. Vou colocar aqui então, dê seu palpite, dê seu, estou sem a biblioteca de acentuação, palpite, dê seu palpite, e eu vou ler para a variável percentual i, que é a variável palpite. Guardei a palpite da pessoa. Bom, depois que eu guardei o palpite da pessoa, o que que eu preciso fazer, né? Eu preciso descobrir se ele acertou, se o número que ele colocou está abaixo ou se está acima. Então, eu vou entrar aqui com o if, ó, if palpite igual, o sorteio. Se for igual, eu vou colocar printf, parabéns, acertou. Vou criar bloco aqui porque que eu quero fazer o esquema que, se ele acertou, eu já encerro o processo. Então, eu posso dar o return zero aqui, ó. Se ele acertou, eu encerro o processo. Então, esse é o caso acerto. Aí, eu vou ter aqui também outra possibilidade, ó, if, else if, se o palpite for maior que o sorteio. Printf, muito alto. Tente um número menor. E vou ter também o, o else, se não é igual. Se não é maior, só pode ser muito baixo. Printf, muito baixo. Tente um número maior. Ponto e vírgula. E aí a gente finaliza aqui. Vamos tentar compilar para eu entender melhor. Ó, 0 erros. Bem-vindo ao jogo de tentativas e erros. Tente descobrir
o número entre 1 e 6. Você tem 6 tentativas. Deixa eu melhorar aqui, ó, fazer as quebras de linha para não ficar confuso a coisa aqui. Vamos rodar de novo. Compila, roda. Bem-vindo ao jogo de tentativas e erros. Tente descobrir o número entre 1 e 100. Você tem 6 tentativas. Tentativa 1 de 6, digite seu palpite. Dê seu palpite. 1 e 100, 10. Muito baixo. Tente um número maior. Eu estou na tentativa 2 de 100. 6. 50, muito alto. Tente um número menor. Tentativa 3 de 6. 40, muito alto. Eu já tinha tentado aqui 10, então eu vou tentar 30. 30, muito alto. 20, muito baixo. 25, tente um número maior. Encerrou o programa porque eu, de fato, tentei. E nas minhas 6 tentativas, eu não consegui acertar o número, certo? E aí você pode melhorar esse programa. Quer aumentar o número de tentativas? Quer acumular, por exemplo, em quantas tentativas que ele acertou? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode colocar em quantas tentativas ele acertou. Por quê? O meu i foi manipulado. Então, se eu vier aqui, digamos que ele acertou, né? Printf. Total de tentativas. Barra N, percentual I, barra N, e a minha constante, a minha variável I. Com isso, eu consigo demonstrar ao final de tudo quantas tentativas ele teve, porque se ele acertou, eu encerrei o fluxo aqui, né? Eu poderia dar um break também, mas eu encerrei aqui o programa e aí a minha variável i, ela não chegou ao total, digamos assim. E aí ele vai imprimir, então, quantas tentativas para que ele teve para conseguir acertar. Então, esse é mais um exemplo em que usa a estrutura de repetição for e que utiliza o comando random, o randomize. Como proposta final desse vídeo, né? Eu solicito que vocês leiam o material PDF, testem os exemplos lá e, inclusive, esses 3 que eu fiz aqui com vocês, porque eu vou colocar aqui num documento e subir no Moodle os 3 códigos para que vocês possam também testar, tá bom? Até o próximo vídeo, que nós vamos falar da estrutura de repetição while e do while, que faria muito sentido, por exemplo, naquele primeiro em que a gente fez o jogo de dados. O jogo de dados ele poderia tentar, né, acertar colocando números entre 1 e 6. Então, a gente poderia usar um enquanto aí. Enquanto ele não colocar números entre 1 e 6, continue pedindo para que ele coloque o número corretamente. Mas vamos ver isso no próximo vídeo. Até mais.